Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. A partir do versículo 26 do capítulo 8, nós temos aqui uma indicação clara de quem está conduzindo a campanha evangelística da Igreja de Jesus Cristo. Não são propriamente os apóstolos, e não é necessariamente o diácono Filipe, mas é o próprio Deus, é o Espírito Santo que está movendo homens num momento difícil, num momento de crise que se instalou em Jerusalém, uma crise a tal ponto que houve uma perseguição contra parte da igreja, né? Contra aqueles judeus que haviam se convertido, que não eram naturais de Jerusalém, eram judeus de, de língua grega, que tinham como idioma, principalmente o idioma grego, que era o idioma comum do Império Romano. Depois tornou-se o latim, mas naquele período ainda era o grego comum, né? Linguagem de comerciantes, na verdade, né? E Filipe chegou primeiro que os apóstolos a Samaria. O texto de Atos dos Apóstolos nos mostra através dos eventos ocorridos em Samaria, que Filipe, ao deixar Jerusalém, foi para a região de Samaria e lá proclamou o Evangelho de Jesus Cristo com autoridade, com poder, com manifestações do Espírito Santo. E os apóstolos, ao tomarem conhecimento da atividade de Filipe, foram até Samaria para confirmar, para saber o que estava ocorrendo. E, enquanto lá ministravam, os samaritanos receberam o Espírito Santo. Testemunho dado por Deus de que a salvação de Cristo Jesus não estava restrita às fronteiras do povo de Israel, às limitações de Jerusalém, ao ambiente necessariamente judaico. Os apóstolos terminam a sua atividade em Samaria, provavelmente organizaram ali, né, um grupo sob a supervisão, orientação deles. Pode ser que certamente tenham deixado alguém, dois ou três, com o propósito de instruir aquela igreja que se iniciava ali, e retornam para Jerusalém. E Filipe, a palavra de Deus declara o seguinte: então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, um eunuco. A Etiópia, que a Bíblia relata aqui, não é a mesma Etiópia dos dias atuais. É uma região ali entre o Egito, né, que a Núbia, talvez, né, aqui os comentaristas falam. É uma região ali próxima ao Egito, não é a mesma Etiópia dos dias atuais. Esse homem, oficial da corte desse reino, esse reino ele tinha singularidade, né? A rainha, muitas vezes a rainha mãe, né? Ela era responsável pela administração, porque o rei era considerado uma criatura, assim, por demais sagrada, né? Cuidaria de assuntos espirituais. Em parte, um pouco semelhante aos egípcios, mas no Egito o faraó assumia todas as responsabilidades, a administração, o governo e as funções de sumo sacerdote, né? De sacerdote, de todos os sacerdócios, o faraó era o grande lá. Nessa Etiópia aqui, desse reino aqui, naquela época, o rei cuidava das questões espirituais e a rainha administrava o reino. Algo que para nós assim é um pouco diferente, mas não completamente absurdo, né, para nossa imaginação. E a Bíblia declara que este era um eunuco, mais um discriminado. Eunuco, de um modo geral, descreve aquele indivíduo, aquele homem que foi emasculado, né, que
teve os seus órgãos genitais ou mutilados, subtraídos ou inutilizados. O eunuco era, era um escravo que vivia em função da corte. Né? A aquisição de eunucos era algo que dizia respeito a muitos reinos daquela época. E eles, como não tinha nenhuma outra ocupação na vida a não ser servir, eles acabavam ocupando altos cargos no governo, altos cargos na administração. Eram incumbidos de inúmeras responsabilidades, inclusive representavam os monarcas, né, representavam como um tipo de embaixadores. Não sabemos muito bem como, mas a palavra de Deus chegou até esse homem através do judaísmo, muito provavelmente pela intensa atividade comercial, né, daquela época, pela presença de comunidades judaicas em várias regiões do Mediterrâneo, em vários países, até mesmo distante, na Babilônia e outros lugares. Né, os judeus, quando espalhados e dispersos, literalmente eles foram distribuídos por boa parte do mundo conhecido daquela época. E a fé em Deus chegou até esse homem, até esse oficial. Falando de eunuco, o eunuco descreve essa condição de, de um homem de quem foi retirada a sua masculinidade, a sua virilidade. Né? Mas, com o passar do tempo também, eunuco passou a descrever a condição, a postura das pessoas que viviam nas cortes, nos reis, né? Que viviam ali naquele ambiente das monarquias. Porque eunuco passou a descrever não só a condição do homem que foi emasculado, mas também das pessoas que orbitavam o poder reinante daquela época, devido à postura que as pessoas acabam assumindo diante dos reis, dos soberanos daquela época, que eram pessoas que se apresentavam como se fosse assim o homem acima de todo homem, né, o homem divinizado, o homem. Então, todos os demais, né, tinham que se apresentar de uma maneira subserviente, né, servil, apaziguadora, né, jamais, nunca atrair demasiadamente a atenção, muito menos provocar a ira do governante, do soberano. Né? Então é uma posição que naquela época, nessa postura, né, era tida pelo povo como que algo de alguém que foi emasculado. Né? Para pertencer à corte, para trabalhar, para viver, para suportar aquele ambiente, a pessoa tinha que se comportar como os eunucos se comportavam, né? Como que se suas vidas pertencessem aos reis, né? E que o único propósito de suas vidas, existências, fossem agradar aqueles homens, aqueles indivíduos, aquele poder reinante. Eunuco, com o passar do tempo, também, né, era utilizado para indicar esses oficiais, esses altos oficiais que ocupavam posições de elevada importância nos reinos daquela época. Mas a condição óbvia que é apresentada pelo livro de Atos dos Apóstolos, pelo Espírito Santo, é que esse homem era de fato um eunuco, aquele que foi de quem foi retirada a virilidade, a masculinidade, né? Provavelmente retirado, em alguns casos era inutilizado, mas via de regra os procedimentos objetivavam a extração da virilidade do homem. Ele era só alguém que servia a um rei. Na cultura, na religião judaica, ele era alguém obviamente banido, excluído das atividades, muito embora ele tenha se convertido ao verdadeiro rei, ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro e soberano Senhor. E mesmo nas limitações que eram impostas ao não-judeu, ao gentil, ou até mesmo a homens nessa situação, ele foi para Jerusalém para adorar, para apresentar, para cumprir votos, né?
para oferecer sacrifícios, ofertas. Eu não sei propriamente como um homem nessa condição poderia fazê-lo, mas pelo que a Bíblia apresenta, era sim, de fato, possível, né? Ele foi para visitar o templo e cumprir os seus votos para com Deus, muito embora vivesse nessa condição de rejeição. E o Espírito Santo, a Bíblia fala aqui através de um anjo, né, foi até Filipe. Por que Filipe? Por que não Pedro? Por que não João? Por que não Tiago? Por que não os demais apóstolos? Porque esse jovem, porque esse homem aqui, vivendo numa cultura já helenizada, numa cultura, num ambiente de cultura grega, dominada pelo Império Romano, ele tinha a compreensão da universalidade do Evangelho. Ao conhecer a verdade do Evangelho, ele já tinha a sua mente, o seu coração preparado para interpretar aquela verdade como universal. Estevão havia sido assassinado covardemente, apedrejado até a morte. Mas Estevão também, como um judeu que vivia fora dos limites de Israel, ele tinha essa concepção de universalidade, de que era possível ser judeu, de que era possível guardar a fé, mesmo não vivendo nos limites do território. A terra em si, o templo em si, não eram uma garantia do mover de Deus, do agir de Deus ou da aprovação divina. Deus havia se manifestado aos apóstolos, aos profetas, sem que houvesse templos. Desde a antiguidade até a instituição do território, da nação, do povo. O templo era algo que facilitava, e muito, era uma referência, deveria ser uma referência da unidade do povo, mas não foi. O povo se dividiu, várias vezes lutaram contra si, tomaram rumos, caminhos opostos, sofreram as consequências dos seus atos e dos seus pecados. Mas aqui nós estamos falando da proclamação do Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho da salvação, o Evangelho que propõe a restauração do indivíduo, o Evangelho que nos leva a um novo conceito de humanidade, um novo conceito de família. Através da fé em Cristo Jesus, não que se rompe, não que se abandona, não que esteja abolindo as questões de família, de sangue, de nacionalidade, de identidade política ou social. Não é isso. O Evangelho de Jesus Cristo nos convida a uma restauração a tal ponto que a humanidade dispersa, dividida, fragmentada, tem a oportunidade de experimentar o significado de pertencer à família de Deus. É uma restauração à condição proposta por Deus. É claro que isso não é algo fácil de se digerir. É claro que isso não é algo fácil de se aceitar e também não é tão fácil assim, tão simples assim viver. Ah, somos irmãos, somos irmãos, somos... Não, mas não somos, não. Né? Declaramos, confessamos a mesma fé, mas você dá licença, a minha vida é minha vida, a sua vida é sua vida. Não vamos bagunçar as coisas. Nós somos assim. Nós somos assim. Por isso nós temos dificuldade para sermos instrumentos de Deus para a salvação do outro. Por isso nós temos grande e terríveis dificuldades para sermos instrumentos de Deus para a cura do outro. Por isso nós enfrentamos dificuldades para sermos capacitados pelo Espírito Santo para, de fato, proclamarmos a mensagem da libertação, da redenção, da restauração. São dificuldades reais, são obstáculos reais, que fazem parte da nossa sociedade, da nossa cultura e principalmente da nossa mente, da nossa concepção do que é um indivíduo, do que é uma pessoa, do que é uma família, do que é viver para Deus. Nós temos limitações e muito intensas, mas estamos aqui vivendo num momento em que o Espírito Santo mostra quem conduz, quem direciona o rumo que a igreja deve tomar.
O livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, tem o propósito de deixar claro que o Cristo vivo, ressurreto, que ascendeu aos céus, deixou o seu Espírito para habitar a igreja, mas não no sentido só de capacitar. Não é uma energia, uma força, um poder que orbita, que habita, que transcende, que preenche e que torna capaz. Não, é uma pessoa. O Espírito Santo é a pessoa do Senhor Espírito Santo que vivifica, que transforma e que direciona. O Espírito Santo conhece a Deus, conhece perfeitamente o propósito de Deus e o plano de Deus. E ele está direcionando a igreja no caminho que ela deve seguir. Os apóstolos estavam, na minha opinião, ainda meio que confusos. Ainda que confusos. Por quê? Eles não estavam desobedecendo a ordem de Jesus Cristo, de proclamar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Eles não estavam necessariamente desobedecendo, mas eles estavam tentando cumprir por etapas. Primeiro Jerusalém, depois a Judéia, depois os demais territórios, depois a Samaria, né, a Galiléia, a Pérea, todas as regiões. Aí depois, o mais perto aqui, a Síria, a Fenícia, o Egito. Eles estavam pensando de maneira compartimentada e passo a passo. Também pela limitação da língua, pela dificuldade do idioma. Né? A fala dos apóstolos, a língua dos apóstolos era o aramaico. Era a língua comum naquela região, era a língua comum. E também havia um usar do grego por conta da presença dos romanos. Agora, o domínio da língua grega ele era mais intenso na vida desses judeus que já viviam na dispersão. Tanto que a dificuldade deles em relação ao hebraico e ao aramaico era maior. Mas o Senhor Deus pega quem já está pronto ali naquele momento e ele serve de exemplo, chamando a atenção de quem? Dos apóstolos. O primeiro mártir da igreja, o primeiro a testemunhar e oferecer a vida como sacrifício vivo para o Todo-Poderoso Deus, foi um diácono, foi Estevão, não foi um dos apóstolos. Foi um daqueles homens que vivia fora de Israel e estava em Jerusalém, ou a trabalho, ou a serviço, ou a negócios, né? Ou por questões espirituais, ou porque se dispôs a retornar para a terra dos seus ancestrais, que estava em Jerusalém, ouviu a mensagem do Evangelho de Cristo e lá permaneceu para aprender, para compreender, para ser capacitado, e o coração deles agora começava a pulsar, a clamar, a interceder. Meu Deus, e os que nós deixamos lá, eles precisam ouvir a verdade. Nós precisamos levar essa verdade até aquelas vidas. E nisso, Estevão, enquanto estava debatendo, que era comum, que era perfeitamente comum um debate teológico naquela época, Estevão, enquanto estava debatendo, ou no templo, ou nas sinagogas dos judeus da dispersão, foi traído, foi difamado, fizeram falsas acusações contra eles e ele foi assassinado por ordem do sumo sacerdote lá. E Saulo, jovem e brilhante rabino, consentiu. A igreja fica. Os apóstolos, aparentemente, pela ausência de referência, por um momento, por um período, fica meio que atordoada. Por quê? Os que não eram nativos são expulsos. E não se fala dos apóstolos. Filipe foi pregar, foi para Samaria e começou a pregar, milagres acontecendo. Os apóstolos foram atrás do caminho percorrido por Filipe. Terminando o serviço, voltaram para Jerusalém. E o Senhor Deus convoca Filipe, tem uma missão especial para você agora. Você vai tomar direção aqui de Jerusalém a Gaza. Não é que era uma estrada, não é que fosse uma estrada abandonada. Era um caminho antigo. Né? Provavelmente não era uma rota comercial intensa, nova, mas era um caminho antigo. Por isso que eles falam assim, o caminho deserto. O caminho deserto descreve uma região, uma área, que deixou de ter a prioridade.
O que foi uma rota de intenso comércio, agora não era mais, havia outros caminhos mais importantes. Mas esse homem, esse indivíduo, após adorar a Deus em Jerusalém, ele estava retornando para a terra dele. E retornava lendo o profeta Isaías. Era culto esse eunuco, né? Para viver na corte, para viver em função da administração de um reino, de um império, de uma cidade, a pessoa precisava de uma cultura, de um conhecimento. E o Senhor Deus demonstra a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor para com os rejeitados lá de Samaria. Levou Filipe. Filipe parece ser aquele missionário aos desprezados, né? É aquele que tem a missão de levar a mensagem de salvação para quem foi esquecido. E pessoas cujas vidas, cuja existência a maioria prefere ignorar até não ter mais jeito. Mas está aqui Filipe, de novo, dessa vez, obedecendo a Deus, tomando um caminho pouco percorrido, pouco utilizado, com o propósito único e exclusivo de alcançar uma vida, de alcançar um indivíduo. E não era assim, o filho do rei, o monarca, a rainha, não era ali, não eram os magos, não eram os sacerdotes, era um eunuco, era um escravo, era um serviçal, um homem de quem foi roubada a condição de ser homem, né? Um homem cuja a identidade foi diminuída à condição de servo, de servil, de escravo. Podem dar nomes, atribuições, pode dizer que era um alto oficial, pode dizer que tinha responsabilidades, que tinha administração, mas na prática era só um escravo. Era só um escravo. Mas não existe só para Deus. O Senhor Deus, através da ação do Espírito Santo, nos mostra que tanto nações quanto indivíduos são igualmente importantes para Ele. Tanto reis, príncipes, sacerdotes, profetas, presidentes, empresários, ou simples vassalos, são importantes para Deus. São importantes para Deus. E Filipe, conduzido pelo Espírito Santo, ele alcança, né? Ele alcança certamente uma comitiva, né? Esse homem estava acompanhado de algum grupo, ele estava numa carruagem, ou seja, ele podia ser transportado, alguém que dispunha de recursos, de meios. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe correu, se aproximou, caminhou junto, né, e fez uma pergunta para aquele homem lá: você entende o que você está lendo? E a resposta foi: como poderei compreender a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se assentasse ao seu lado. Diz a Bíblia que o eunuco estava lendo a seguinte passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: me explica, o profeta fala de quem? Fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Eis aí a oportunidade. Eis aí a oportunidade para Filipe apresentar Jesus Cristo ressurreto e vivo. Porque o profeta estava falando do Messias. O profeta estava falando sobre aquele que viria, que sofreria, que se entregaria voluntariamente como sacrifício vivo em favor da humanidade. Felipe tem a oportunidade de proclamar o Evangelho para cidades, né, para todo um povo, e também para um indivíduo. Dizem os historiadores antigos que esse eunuco aqui tornou-se um missionário da fé cristã,
naquela região onde ele vivia, né? O Evangelho de Cristo Jesus alcançou aquela região ali do norte da África, próximo ali do Egito. Tá? Ainda há remanescente de um cristianismo no norte da África também, né? Remanescente de um cristianismo bem antigo. Né? Filipe teve a oportunidade de chegar à frente dos apóstolos, de ser levado adiante dos apóstolos de Jesus Cristo. Quando a igreja teve um problema em Jerusalém, por conta de distribuição de alimentos, alimentos das viúvas, né, porque a igreja sempre cumpriu, sempre procurou cumprir a obrigação atribuída por Jesus Cristo, que também é de cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando a igreja enfrentou um problema, pelos apóstolos, aquela ala da igreja lá foi orientada a criar uma liderança, a se organizar. E surgiram aí os diáconos. Né? Essa liderança foi acolhida pelos apóstolos como um corpo auxiliar, como um corpo diaconal, né? Para auxiliar a administração da igreja, porque não era conveniente para os apóstolos, né, que já se dedicavam à oração, se dedicava à pregação, se dedicavam à administração, à cura, à proclamação do evangelho do reino, não era conveniente que eles se envolvessem também a fundo nas questões da administração dos recursos, dos meios, porque isso envolvia muito tempo e tiraria deles o compromisso que eles haviam assumido com Cristo Jesus de levarem a mensagem do reino adiante. Mas aqui quem nós vemos se antecipando aos apóstolos, movido pelo Espírito Santo, é justamente aqueles que haviam sido primeiramente responsabilizados pela administração que os apóstolos disseram que não haveria tempo para se envolver naquilo. E na perseguição que houve, eles encontraram espaço para que as suas vidas consagradas, para que as suas vidas dedicadas fossem instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso Deus para a proclamação do Evangelho da salvação. Muitas vezes acontece, você vê nas igrejas, você vê nas grandes denominações, nas grandes instituições, as lideranças marcando o passo. Né? Marcando aqueles que marcha sem sair do lugar, aquela direita, esquerda, mas não está indo, não está vindo, não está virando, não está fazendo nada, está só fazendo barulho e não sai do lugar. Muitas vezes a liderança fica atônita, perplexa, né? E mania de reunir para decidir, normalmente não reúne nada. Né? Você precisa reunir 100, 200 pessoas para chegar a uma decisão que normalmente é a quê? Vamos obedecer aquilo que o Senhor nos impôs. Você já sabia disso porque já não o fez. Se a liderança está confusa, se a liderança não sabe o que fazer, se a liderança não sabe a quem recorrer, nós não precisamos de maneira nenhuma esperar que eles acordem para o compromisso deles. Podemos nós, com a graça de Deus, proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Para quem? Para toda criatura que estiver disposta a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Uma cidade distante, uma cidade próxima, para o seu parente, para o seu desconhecido, para o desprezado, para o humilhado, para o exaltado, conforme a oportunidade surgir. Se a pessoa se dispõe a ouvir e você tem o conhecimento mínimo necessário para transmitir a verdade, quem somos nós para criar embaraço para o agir de Deus? Que o Evangelho de Jesus Cristo seja proclamado, que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado. Por isso eu falo, até mesmo os falsos, de alguma forma eles estão falando de Jesus. Até mesmo o mercenário, o charlatão, o enganador, o estelionatário, o político oportunista, ele pode não ter nenhuma comunhão com o Evangelho de Cristo ou com o Cristo do Evangelho. Mas tá criando uma deixa. Porque se alguém falar, mas aquele sujeito está falando que o Evangelho é isso mesmo, fala, não é nada disso. O que ele falou por conta própria.
Mas o que a palavra de Deus nos ensina sobre o Evangelho de Jesus Cristo está aqui, ó. Você quer ler, você quer entender, você quer saber a verdade? Para isso não precisa ser apóstolo. Não precisa ser apóstolo para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Precisa ser temente a Deus. Precisa ser fiel a Deus. Precisa estar disposto a seguir a direção do Espírito Santo. Filipe tomou a frente. E quando Filipe deixou depois esse homem aqui, talvez 1 hora, talvez 2 horas, eu não sei. Ele já estava na carruagem, eu já estava na carroça, já estava mais fácil suportar o calor do dia, imagino eu. Quando Filipe está pronto para ir embora, o homem para e fala, escuta, ó, ali ó, tem água. Eu creio nesse Jesus. O que me impede de ser batizado? O que me impede? É claro que eu, você, a maioria de nós, né, faríamos uma lista ali severa para o sujeito, né? Sabe o que Filipe respondeu para aquele homem? Tu podes, se crês de todo o teu coração. E em seguida declarou-lhe o eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. O homem acreditou no Evangelho. Você vai dizer que o Evangelho não é para ele? Você vai dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é o quê? Só para brancos? Só para pardos? Só para mestiços? Só para mulatos? Só para europeus e latino-americanos? O Evangelho de Jesus Cristo não pode ser proclamado na Ásia, na Indonésia, na Malásia, na Arábia. É proibido, né? Lá eles não querem. Você pode até ser cristão, chega lá, tem restrições, você não pode proclamar abertamente lá. Agora, porque os governantes deles criaram imposições para o Evangelho naqueles lugares, não significa que o Evangelho de Jesus Cristo não seja adequado, apropriado para a salvação das pessoas que acreditarem, mesmo nesse ambiente de hostilidade. Mesmo no ambiente de hostilidade. Quem somos nós para julgar a graça salvadora de Deus? Quem somos nós para criarmos limitações para o agir de Deus? Eu respeito o mundo islâmico de um modo geral. Eu tenho respeito, eu respeito. Eu respeito a religião, respeito a cultura, respeito os hábitos, respeito a história deles. Eu posso não concordar com tudo que eles propõem, tá? Mas eu respeito. E eu, estudando, e a maioria das pessoas que estudam, tentam entender, você compreende a rejeição deles ao cristianismo, às religiões cristãs. Muito embora eles não tenham absolutamente nada contra Jesus Cristo. É algo assim constrangedor. Constrangedor. Você, discípulo de Cristo, nós, discípulos de Cristo, somos vistos com ressalvas num ambiente em que Jesus Cristo não tem nenhuma dificuldade para transitar. É por isso que eu falo. Em algum momento, em algum lugar da história, a igreja se fez responsável pela rejeição que ela enfrenta hoje. Por isso discordamos com os que querem fazer da igreja, novamente, o pretexto para a rejeição de vida, da vida. Não é compromisso da igreja, de Cristo, discutir sistema de governo. O nosso compromisso enquanto cristão é aproveitarmos a oportunidade que temos para proclamar o Evangelho, onde quer que seja, para quem que esteja disposto a ouvir. Agora, como cidadãos é outra coisa. Mas eu não estou aqui para falar de cidadania. Eu estou aqui para falar de espiritualidade. Enquanto cristãos, Filipe mal enterrou o amigo dele. Filipe teve que sair correndo de Jerusalém para não ser espancado, torturado até a morte. Você acha que ele perdeu tempo com mágoa, revolta, ressentimento? Ele entendeu a urgência que o mundo tem, que a sociedade da época dele tinha.
precisava de novas leis, de um novo poder, governos mais duros, governos mais liberais. Precisava do evangelho de Jesus Cristo. Precisavam compreender a mensagem da graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. E chegou à frente dos apóstolos. Chegou adiante dos apóstolos. Batizou samaritanos. Batizou um eunuco. Olha, hoje já ia levar um couro, já ia apanhar, já ia ser espancado. Já ia ser espancado em muitas igrejas aí, né? Fariam com o jovem Felipe aqui, mais ou menos o que fizeram com o Estevão lá. Batizar um eunuco, Felipe? Você está ficando doido? Você está endemoniado? Você está perturbado? Está vivo, é pecador, ouviu a mensagem, se arrependeu? Eu batizei. E ninguém desfez o trabalho de Felipe. Ninguém desfez o trabalho de Felipe. Porque Felipe estava obedecendo à direção do Espírito Santo. É claro que hoje nós temos muito circo, muito teatro, muita palhaçada. Agora, não é só porque o Evangelho da Graça chegou ao ponto de virar uma piada, uma palhaçada, uma patifaria, né, um exibicionismo barato, que nós vamos decidir, que nós vamos desistir do Evangelho. Nós precisamos desistir da palhaçada, do teatro, da patifaria, da meninice. Mas desistir do Evangelho nunca. O Evangelho deve ser vivido e proclamado com tal intensidade, poder e autoridade que os farsantes têm o receio de se envolver nisso. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser vivido e proclamado com autoridade conferida por Deus, por Cristo Jesus, pela atuação direta e soberana do Espírito Santo, para que os enganadores não tentem se infiltrar no nosso meio, para que os charlatões, para que os imitadores precisem se converter de fato para proclamarem a nossa mensagem, porque a mensagem do Evangelho é concedida como responsabilidade aos que creem, aos que foram resgatados pelo Evangelho, aqueles cujas vidas foram transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que estão dispostos a viverem as suas vidas em função da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, vivendo e proclamando, proclamando e vivendo, até que o Cristo volte, ou até que ele nos leve até ele. É isso que mostra na Bíblia o que é uma igreja dirigida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, em que até os apóstolos chegaram atrasados em alguns momentos. Filipe, após batizar aquele homem, ele não foi com ele para a terra dele. Nós precisamos aprender a confiar e depender de Deus. Nós precisamos aprender a confiar na graça soberana de Deus. Se Deus resgatou, se Deus salvou, Deus vai cumprir a sua palavra fielmente. Deus vai levantar as pessoas, os indivíduos, Deus vai criar os meios, as ferramentas, os mecanismos, principalmente pessoas, para que a mensagem dele se fortaleça, para que a mensagem dele seja proclamada com uma autoridade. Filipe batiza aquele homem, quando eles saíam da água, o Espírito Santo direciona Filipe para outro lugar. Foi a última vez que aquele homem viu Filipe. Há quem queira ler esse texto aqui como se o Espírito Santo tivesse feito Filipe desaparecer num lugar e ir para o outro. Eu tenho minhas reservas em relação a isso. Porque quando o anjo conversou com Filipe, ele falou, ó, apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho, ou seja, se prepara. Água, comida, um pãozinho aí, que você tem uma caminhada. E ele tomou o caminho indicado pelo anjo de Deus, até que encontrou o eunuco que lia o profeta Isaías e proclamou a Cristo para aquele homem. Terminada a tarefa dele, cumprido o propósito dele, ele não ficou ali parado. Ele foi para outra região. Aqui diz assim, ó, quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Quando se fala pleno de alegria, é sinônimo de cheio do Espírito Santo. É sinônimo de cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo
é o aferidor de medidas. O Espírito Santo é o agente da regeneração. A postura aqui anunciada no Evangelho é de alguém que foi agraciado, renovado, transformado, recebido em amor, em comunhão com o Pai. E foi deixado nessa situação por Filipe, que a Bíblia declara aqui que foi, Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Ele pode ter pego uma carona com alguma caravana que ainda passava por ali, ou com alguém, ou foi embora a pé, tá? Não acreditamos no poder de Deus, mas nem tudo tem que ser necessariamente algo sobrenatural. O sobrenatural aqui é o Espírito Santo e a proclamação do evangelho, restaurando, regenerando, resgatando vidas para o reino de Deus. Não é se Filipe apareceu ou desapareceu. Uma nova criatura surgiu aqui. Uma nova oportunidade para a proclamação do evangelho do reino surgiu aqui. E Filipe estava atento, estava pronto. Filipe foi para Cesareia. Depois, mais adiante no livro de Atos dos Apóstolos, ele é encontrado lá, por quem? Pelos apóstolos. Quando os apóstolos chegam, Filipe já estava lá. Filipe já havia pregado o evangelho, proclamado o evangelho. Filipe foi à frente, Filipe foi adiante. Por que foi isso? Porque ele estava disposto, porque ele estava preparado. Por isso que ele foi usado por Deus. Por isso que ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Porque o coração dele tinha esse propósito. Porque a mente dele, a convicção dele, tinha essa certeza absoluta de que ele pertencia a Deus e de que o que ele realizava é pela vontade de Deus, o que era confirmado pela presença e pela ação do Espírito Santo de Deus. Esse texto nos mostra que a resposta da igreja a um mundo dominado pelo pecado não é a covardia. Não é a covardia. Não é o poder político que vai socorrer, fortalecer ou edificar a igreja de Cristo. Não é o poder judiciário que vai garantir a liberdade e o poder da igreja de Jesus Cristo. Não são os recursos públicos que vão capacitar a igreja a proclamar com autoridade a sua mensagem. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que atua dessa maneira, vivificando a igreja de Cristo, para que ela possa experimentar o significado de corpo de Cristo, de apresentar o Cristo vivo e ressurreto, através da sua mensagem, através das suas instituições, através da comunhão com o Espírito Santo. Isso é o propósito que a palavra de Deus declara. Não é só uma questão de você votar melhor ou votar diferente. É uma questão de você decidir-se em relação àquilo que você confessa. Decidir-se em relação à sua fé. A sua fé em Cristo Jesus. Aí não há distinção. Aí não há distinção. Porque as igrejas estão divididas, tudo bem, eu sou daqueles que acha ótimo. Que seria terrível uma única igreja. Facinho para Satanás arruinar tudo. Em parte, é bom que haja divisões. Em parte, é interessante que existam alguns conflitos. Em parte, é interessante que um ou outro tenham perspectivas diferentes. Não significa que tem que ser todo mundo inimigo. Mas não precisa todo mundo vestir, né, camisa de manga comprida, terno e gravata, quase 40 graus aí, em pleno meio-dia. Cada qual com as suas peculiaridades, com seus fundamentos e com as suas perspectivas, nos limites da liberdade a nós concedidas por Jesus Cristo, pelo próprio Espírito Santo. Não tem que ser todo igual. Mas não precisava ser também tanta oposição em relação a um propósito. Então, não é desculpa. O ser católico não é desculpa. O ser anglicano não é desculpa. O ser luterano não é desculpa. O ser protestante não é desculpa. O ser evangélico não é desculpa. O ser carismático não é desculpa. Se você confessa o nome de Cristo Jesus, se você se reconhece como igreja de Cristo, seu compromisso é com Ele.
Seu compromisso é com Ele. O que a palavra de Deus e o Espírito de Deus nos chama é que assumamos as consequências das nossas declarações e afirmações. Quer viver para Cristo, quer viver com Cristo, quer viver por Cristo, quer desfrutar da doce presença do Espírito Santo, da manifestação verdadeira e genuína da presença do Espírito Santo na vida da igreja, na sua vida como igreja, quer experimentar dons, talentos, o compromisso tem que ser assumido. E o compromisso diz respeito a um propósito de viver, a um propósito de vida. Não é só um propósito de fala, de retórica, de oratória. É um propósito de vida. Porque quando Deus quis demonstrar o seu pleno amor, o Verbo se fez carne. A verdade precisa fazer parte da nossa vida. O Evangelho precisa fazer parte da nossa vida. O Evangelho precisa mover a nossa mente e os nossos corações em relação a Deus e em relação a todos aqueles que necessitam de Deus. Não vou falar se, porque eu tenho certeza que a resposta de Deus para todos os questionamentos da igreja é: proclama o meu Evangelho. Leve adiante a minha mensagem. Você não sabe quem a graça de Deus vai alcançar. E você não sabe a diferença que uma pessoa pode fazer na história. Está preocupado com os que ficam falando nós, quando de repente, entre os pecadores, entre os que não conhecem, tem a pessoa que Deus poderá e irá usar para mudar uma realidade que para muitos se apresentam como o fim dos tempos. Talvez seja. Talvez seja. Para o de mente pequena, para o preguiçoso, para o acomodado, para aquele que juntou mais do que pode carregar, que fica aí preocupado com paredes, com patrimônios, com tijolo, com títulos, com posses, com reconhecimento. Para esses pode parecer o fim do mundo, sim. O mundinho falso deles. O mundinho de superficialidade religiosa deles. Mas para você que crê, é a grande porta que se abre. Você não queria, você não orou, você não clamou, você não aguardou. Meu Deus, eu quero ser útil na sua obra. Eis a obra de Deus escancarada aí. Eis o mundo clamando, urrando, berrando, gritando. Se você é de Deus, me mostre esse Deus. Se você crê em Cristo Jesus, me apresenta esse Cristo Jesus. Cura o meu filho. Restaura a minha filha. Renova a minha vida. Transforma o meu ser. É que você não quer ouvir. Você está ouvindo só o insulto. Você está ouvindo só a ofensa. Você está sentindo a raiva, o ódio. Mas o Senhor Deus conhece o desespero de corações aflitos, de mentes perturbadas, de espíritos angustiados, derrotados, dominados, que anseiam por liberdade, que anseiam por vida, que anseiam por esperança. E a igreja tem a mensagem de vida, de ressurreição, de restauração, de renovação, de transformação, de paz, de amor e de alegria eternos. E a igreja está se asfixiando. E a igreja está se asfixiando porque não quer levar essa mensagem adiante. Nós já somos um bom número. Nós já temos votos suficientes. Mas Deus não está satisfeito. Deus quer mais. Deus tem mais. E é a sua chance. E é a sua oportunidade. Prepare-se. Prepare-se. Como disse o anjo para Filipe. Prepare-se. Organize a sua vida. Renove as suas forças.
e obedeça a palavra de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te traga paz, te traga alegria, que o Espírito de vida, de ressurreição, ilumine a sua mente, o seu coração, para que a graça de Deus seja de fato superabundante na sua vida. Deus Todo-Poderoso te abençoe.